Pessoal, tudo bem? Valezinho Moreira aqui. Estou iniciando hoje 10 capítulos bastante interessantes baseado em uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho de Mateus, que é a parábola dos talentos narrada por Jesus Cristo, que encontra-se no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, do versículo 14 ao versículo 30. É importante que você pegue alguma Bíblia ou até mesmo uma Bíblia online, um aplicativo que você possa acompanhar esse texto. Claro que não estarei lendo aqui, mas já trazendo um panorama para que você consiga compreender como podemos extrair poderosas lições baseadas nesse texto. Esse é o canal Fé e Finanças, aqui nós falamos sobre esses dois assuntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que, assim como você, vai adquirir bons conhecimentos relacionados sobre fé e finanças. Agora, antes de você cair fora desse vídeo, deixa eu te falar que nós iremos aprender de uma forma bastante emocionante, bem diferente, sobre o que nós podemos extrair desta parábola dos talentos. Eu estou com minha colinha aqui porque tem alguns pontos que eu quero que você, assim como eu, tome nota e passe a aplicar na tua vida. E eu quero trazer para cá, para estar junto comigo, não somente nesse capítulo, mas nos próximos 9 capítulos, 2 livros que eu vou deixar para que você consiga também ler e tirar suas próprias conclusões, que é o livro Escassez, de Eldar e Shafir, e claro, Dan Ariely em seu livro Previsivelmente Irracional. Isso mesmo. Agora, para te contextualizar sobre a parábola dos talentos, eu espero que você já tenha lido esses versículos e entenda alguns conceitos básicos. Primeiro, houve um senhor que iria fazer uma viagem e por conta disso deixou seus bens ao encargo de 3 servos. O primeiro servo recebeu 5 talentos, o segundo servo recebeu 2 talentos e o último servo recebeu apenas um único talento. A Bíblia vai deixar claro que cada um recebeu os seus talentos de acordo com a sua capacidade. Isto já é uma boa resposta para aquelas pessoas que se perguntam por que aquela pessoa tem mais dinheiro do que eu, por que aquela pessoa tem uma condição de vida melhor do que eu. Provavelmente essa é a resposta que você não gostaria de ter, que aquela pessoa tem habilidades que você hoje não tem, mas não fique triste que você pode e vai adquirir habilidades de conquistar mais dinheiro. Mas fique claro isso na tua mente. Pessoas que conseguem multiplicar o seu patrimônio é porque têm habilidades que provavelmente eu e você não tenhamos. Não fique triste com isso, porque habilidades você consegue adquirir e aperfeiçoá-las. Contudo, o mais importante é que você precisa entender que todos tiveram a oportunidade de receber talentos e fazer com que esses talentos fossem multiplicados. O que vai ser determinante serão as qualidades que esses servos tinham e que eles poderiam ter utilizado. Até porque, por mais que pareça engraçado, a maior parte dos capítulos que nós estaremos estudando nessa parábola será voltado para o servo que enterrou o talento. Mas, é claro, nós iremos abordar alguns conceitos básicos de multiplicação de talento. E eu quero que você entenda, por mais que nessa parábola se trata de questões financeiras, você pode aplicar esse conceito em várias áreas da tua vida. Porém, estritamente aqui, nós estaremos tratando de rendimento financeiro. E claro, assim como os outros servos conseguiram multiplicar os seus talentos, nós iremos aprender como fazer com que esses talentos se multipliquem. E claro, nós iremos aprender a não enterrar nosso talento e permanecer com o nosso dinheiro parado sem que ele gere mais riqueza para nós. Agora você pode até se perguntar, o que esses 2 livros de finanças comportamentais têm a ver com a parábola dos talentos? Bem, tem tudo a ver, porque o que se passou na cabeça, claro que nós estaremos aqui fazendo conjecturas, mas o que se passou na cabeça daquele servo que enterrou o seu único talento, possivelmente foi gerenciamento de escassez que aquele camarada não soube fazer e que você vai aprender nesses capítulos. Escassez pode trazer grandes limitações cognitivas e fazer com que nós tenhamos que tomar decisões precipitadas e, como Ariely vai falar, irracionais. Ficou engraçado até. Mas nós iremos conseguir entender que os 3 servos, 2 deles, conseguiram trabalhar com a mentalidade de abundância. Já o único servo que recebeu um talento, infelizmente, trabalhou com a mentalidade de escassez. E já toma nota aí, você precisa entender que essas 2 mentalidades de abundância e de escassez estarão presentes na tua vida sempre em que uma destas situações elas aparecerem. Se você estiver em um momento de abundância, mentalidade de abundância estará presente em tua vida. Se você estiver passando por um momento de escassez, essa mentalidade pode estar te assombrando e fazendo com que você tome algumas decisões difíceis. Agora, tudo bem, eu entendi que escassez vai ser um livro fundamental para os nossos conteúdos a partir de então. E Dan Ariely, onde
é que entra com seu livro Previsivelmente Racional? Bem, Ariely ele vai explicar que as decisões que nós tomamos, que são baseadas em emoções, muitas das vezes serão decisões irracionais, porque a escassez tem o poder de privar você de pensar a longo prazo. Agora, sem estender mais, porque eu quero que esses capítulos eles sejam sucintos e objetivos para você, eu quero trazer para vocês aqui ensinamentos que nós podemos extrair sobre escassez que você deve obrigatoriamente aplicar na tua vida. Anota aí porque eu tenho o primeiro ensinamento para você. A escassez pode ser superada com planejamento e foco. Quando aqueles servos recebeu cada um os talentos do seu senhor, provavelmente eles já sabiam o que imediatamente iriam fazer com aqueles talentos. Eu acredito que você leu aqui os versículos relacionados a essa parábola. Você vai perceber que os outros servos, eles saíram imediatamente para fazer com que aqueles talentos gerassem mais outros talentos. Para que alguém tome uma decisão imediata, ela já tem previamente o que irá fazer com aquele recurso. Quando nós recebemos algum recurso, nós já temos que ter pelo menos uma decisão já prévia do que iremos fazer com esse recurso. E aqueles dois primeiros servos fizeram isso de modo maestroso. Já o terceiro, infelizmente, o que ele pôde fazer imediatamente foi enterrar o seu talento, impossibilitando ele de gerar mais riqueza. O que eu quero trazer para vocês, baseado nesse livro Escassez, a escassez pode levar a conflitos financeiros. Quando você está no momento de escassez, e se você, por exemplo, é casado, você vai perceber que a escassez de dinheiro vai fazer com que você entre em alguns conflitos conjugais. Um exemplo prático, você quer comprar alguma coisa, mas teu cônjuge não te permite fazer isso, baseado na renda familiar, claro, porque isso vai ferir o orçamento familiar. Ou até mesmo o casal quer fazer alguma coisa, mas sabe que a condição financeira no momento não é favorável. E aquilo pode gerar conflitos internos entre fazer aquilo que gostaria de ser feito e arcar com o prejuízo sabendo que o acúmulo de dívidas vai aumentar, ou não fazendo aquilo que desejaria fazer. Uma viagem, uma reforma na casa, a compra de alguma coisa, enfim, existem N motivos que podem fazer com que haja conflitos financeiros baseado nessa escassez. E a terceira grande lição que eu deixei anotada aqui para você está literalmente relacionado a escolhas de bens de consumos ruins. Vou te explicar. Você, quando está com limitações financeiras, você tem que obrigatoriamente escolher algo de menor qualidade por conta que a tua situação no momento não permite escolher aquele bem de melhor qualidade. Relacionado a isso, a escassez pode levar a dívidas. Ou você faz uma decisão ruim comprando um objeto ou alguma coisa, ou fazendo algum investimento com o menor custo, ou você acaba indo além da tua condição financeira, comprando algo que vai apenas aumentar a tua dívida e fazendo com que você afunde mais ainda em problemas financeiros. Como a escassez, ela pode ser muito prejudicial para as nossas vidas se nós não tivermos sabedoria para lidar com esses momentos. Uma outra grande lição, a escassez leva à tomada de decisões baseadas em emoções. E como já Dan Ariely informa, emoções irracionais que não fazem sentido nenhum. Claro, o servo, ele poderia muito bem fazer com que aquele talento pudesse ser aplicado num banco e ele recebesse com juros quando o seu senhor retornasse. Mas isso não aconteceu. Tomado pelo medo, e o medo é uma emoção muito forte, fez com que ele enterrasse aquele talento e tomasse por conta disso uma decisão ruim, gerando não prejuízo. Ele devolveu o mesmo talento que ele recebeu do seu senhor. Contudo, o que estava sendo previsto ali era que aquele talento multiplicasse. Então a escassez tem poder de fazer com que você tome decisões ruins baseadas em emoções irracionais. Preste bastante atenção num detalhe que passa despercebido desse texto de Mateus capítulo 25, da parábola dos talentos, que a escassez afeta a habilidade de planejamento. Se aquele servo tivesse pelo menos planejado em que irá fazer com aquele talento, seria melhor as decisões que ele iria tomar. Por isso que eu digo que o melhor conselheiro é sentar e fazer planejamentos financeiros para que você não tome decisões ruins. Se ele tivesse parado um pouco e pensado nas possibilidades do que ele poderia fazer com aquele talento, até porque eu não consigo entender aquele servo. Ele recebeu apenas um talento. Então, se ele fizesse algum investimento de risco, ele poderia perder tudo que tinha. E seria pior para ele, ao chegar no seu senhor e prestar contas, ele simplesmente falar para ele que ele realizou uma operação no day trade e perdeu tudo que tinha. Mas é claro que você não vai fazer isso com o pouco dinheiro que você tem. E o que aconteceria com ele? Simplesmente chegar para o seu senhor com a mão na frente e outra atrás falando que perdeu em uma operação do day trade.
Escassez leva a comportamentos de alto risco. Você precisa, mais uma vez, guardar na tua mente que escassez é um estágio que você inevitavelmente vai passar, em qualquer nível que seja. Mas você precisa gerenciar esse momento com sabedoria e com emoções equilibradas. E o que acontece aqui? Comportamentos de alto risco que nascem nesses momentos de escassez são os motivos para que você tome muitas das vezes ou alguma das vezes decisões que podem prejudicar você financeiramente mais do que possivelmente você já esteja. Ou quem sabe até levar você a tomar decisões que irão não somente afetar você, mas afetar pessoas próximas de você. Então preste atenção quando você estiver nesses momentos de escassez. Se você já está, preste atenção nos comportamentos, nos sentimentos que você está tendo, para que você não piore mais a situação que está. Para encerrar essas lições aqui do livro de escassez, a escassez diminui a capacidade de tomada de decisões. Eu gostaria de ser mais exaustivo nesse ponto, mas eu acredito que a leitura de escassez vai ser muito crucial, porque a tomada de decisões ela vai entrar por um funil. E esse funil é bem interessante que eles vão abordar no livro, porque pense bem, essa caneta aqui, se ela fosse um funil, a ponta dessa caneta aqui seria a distância maior que a sua capacidade de raciocinar, de pensar, estaria apta a fazer. É como se você conseguisse enxergar os resultados das decisões que você tomasse. Mas como você está dessa ponta da caneta, onde está tendo um momento de escassez, você só consegue enxergar a curto prazo. Como Eldar e Shafir falam em seu livro Escassez, nós queremos resolver nosso problema aqui e agora. Não quero saber o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, semana que vem, ano que vem. Nós estamos focados no aqui e agora. E aí onde entra uma das questões mais cruciais que já foi abordada aqui. Você precisa entender que essas decisões tomadas no aqui e agora são passíveis de erros e você precisa tomar muita cautela em relação a isso. O que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, como esse capítulo inicial ele está mais voltado ao servo que escondeu o talento em vez dos dois primeiros servos que fizeram multiplicar os seus talentos, eu preciso que você entenda que nós temos mais capacidade de cometer erros quando estamos em períodos de escassez, quando nós estamos em períodos de abundância. Lembre-se, eu falei de duas mentalidades, a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. Nós iremos aprender no próximo capítulo sobre a mentalidade de escassez e você precisa estar ligado nos próximos vídeos que vão sair aqui nesse canal. Então, mais uma vez, se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque esses 9 capítulos irão ser muito interessantes, simplesmente porque está baseado no livro que é crucial para a nossa vida. Se caso ainda você não tenha a Bíblia como regra de fé e prática, mas eu espero que você entenda que o ensinamento contido nela são milenares e ainda valem muito nos dias de hoje. Por conta disso, não é à toa que eu estou usando 2 livros muito referenciados, muito queridos para quem estuda comportamento financeiro, que é a Escassez de Eldar e Shafir e, claro, Previsivelmente Irracional de Dan Ariely. Então, já te espero no segundo capítulo sobre superando a mentalidade de escassez. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e, até a próxima. Se inscreve no canal e se você está aí de boa, já prepara a pipoca e maratona alguns vídeos que eu já publiquei aqui no canal. Te espero até lá. Tchau, tchau.